Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Ah, eu prometo que esse vai ser o último vídeo em que eu vou responder o ateu que esteve recentemente ah, viralizando nas redes sociais aqui em Angola. É uma conversa, um debate, não é? Em que o ateu apresenta o porquê ele não crê, o porquê ele acha desnecessário crer no Deus cristão, não é? E alguns religiosos, sejam de cariz cristão ou não, tentam convencê-lo do contrário. Uma das acusações que ele faz à fé cristã é o fato do cristianismo não se opor à escravatura do século XVI até o século XIX. Ele, na verdade, afirma que a Bíblia foi utilizada como instrumento para a colonização. E é sobre esse assunto que eu quero poder conversar com você agora. Bora lá? A escravatura é, na verdade, uma imposição que ocorreu do período do século XVI até o século XIX. Alguns traçam ela do século XV mesmo, até a sua abolição no século XIX, que consistia no rapto de pessoas, normalmente indígenas, posteriormente africanos, para trabalhos forçados. Essas pessoas normalmente eram transportadas das suas terras de África, normalmente eram levadas para as Américas, para os campos e para as fazendas de plantação no Brasil. Também havia escravos levados para Portugal, para a França, para a Inglaterra, para a Suíça e para também os Países Baixos. Esses foram, na verdade, os principais países envolvidos no tráfico de escravo. O tráfico de escravo era desumano, as pessoas eram tratadas como mercadorias, isso mesmo, mercadorias. Houve uma fase em que os escravos eram vendidos em mercados. Assim como você vai comprar uma galinha, não é? Da mesma forma, você podia comprar um escravo, um ser humano, ah, em plena praça. Totalmente diferente da realidade que nós temos no Novo Testamento e totalmente diferente da realidade que existia também no Antigo Testamento. A palavra para escravo, doulos, no Novo Testamento, ela não faz descrição de que escravo se trata. Normalmente a Bíblia prefere traduzir em servos, exatamente por causa da diferença que há entre o escravo do século XVI e o escravo dos tempos bíblicos. Deixa-me lhe explicar um pouco. Sim, no Antigo Testamento, as pessoas podiam ter escravos ou servos. Eram pessoas que se vendiam como escravo, muitas das vezes por terem dívidas avultadas e não poderem pagá-las. Às vezes faziam isso porque não tinham condições financeiras para se sustentar e queriam que alguém sustentasse por isso. E então eles se davam à escravidão ou à servidão, seria melhor até tratar desse jeito. E é interessante que o Antigo Testamento, ele diz que depois de 6 anos, esse escravo deve ser posto em liberdade, a menos que, por vontade própria, ele decide continuar servindo seu senhor, continuar vivendo com aquele patrão pelo resto da sua vida. Se não, depois de 6 anos, ela era liberta. O que não acontecia na escravatura do século XVI. No século XVI, a alforria era normalmente tomada à força, as pessoas fugiam e as pessoas que podiam comprar a alforria delas, normalmente de maneira muito dificultada, valores avultados, era quase impossível deixar de ter escravo no século XVI até ao século XIX, o que não acontecia nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento. Então, quando falamos que a Bíblia não se cala, né, que a Bíblia se cala diante da escravatura, quando falamos que a Bíblia não faz questão da escravatura, nós não temos em conta que a realidade de escravatura do século XVI é totalmente diferente da realidade de escravatura dos tempos bíblicos, totalmente diferente. Nos tempos bíblicos, os escravos não eram transportados, por exemplo, em condições desumanas. Isso mesmo, a escravatura do século XVI, as pessoas eram amontoadas que nem mercadoria em navios e eram transportadas para a América, sem condições
humanas que fossem aceitáveis. Muitas delas morriam por fome, por doença, e às vezes eram descartadas em pleno mar para poupar comida, para poupar água. Eram realmente tratadas como animais, o que não acontecia no Antigo Testamento ou nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, se você ferisse um escravo, se você matasse um escravo, você também morreria. Isso mesmo, você também morreria. Já no século XVI, quando você tirasse a vida de um escravo, é como tirar a vida de um animal, de uma galinha, e você não era penalizado, não era punido porque matou um escravo. Afinal de contas, você era dono e senhor de escravo. A vida dele te pertencia. Já nos tempos bíblicos, seja o escravo, seja o senhor, todos pertencem a Deus. Todas as vidas pertencem a Deus. E é sobre isso. As escrituras sagradas tratam a pessoa humana com dignidade. O homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele tem valor. E por isso ele não deve ser destratado, desprezado ou tratado sobre condições desumanas. Então é contraditório dizer que ela ah, promove ou abraça a escravatura. Precisamos aceitar que em algum momento pessoas mais utilizaram das escrituras sagradas para poder subjugar outros, tá bem? Usaram a questão da fé para subjugar outros povos. Isso aconteceu muito na colonização, não é? As pessoas eram subjugadas através da Bíblia Sagrada. Mas isso não torna a Bíblia Sagrada má, se ela for mal usada ou usada com intenções malignas, como eram utilizados durante a colonização. Outra questão interessante é que, apesar de que dizem que Paulo era escravagista, apoiava a escravidão e tudo mais, tem um texto que eu quero ler com você, que é usado normalmente para fazer esta acusação. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Isso mesmo, as escrituras orientam que os escravos não sejam nem murmuradores, nem ladrões, mas que procurem buscar um relacionamento harmonioso com seus senhores, de maneira que isso sirva de testemunho para as outras pessoas. Mas, repito, a realidade de servo aqui não é a mesma da escravatura do século XVI. É injusto comparar esses dois momentos da história. Outro ponto interessante em Paulo é que Paulo ele é abolicionista. É isso mesmo. Paulo pode ser visto como abolicionista. Existia um certo escravo chamado Onésimo que tinha defraudado, roubado ao seu senhor e fugido. Paulo escreveu para o seu senhor e pediu que este recebesse o escravo Onésimo de volta, pediu que Filemão recebesse Onésimo de volta e o aceitasse como irmão, e que Paulo se responsabilizaria pelos danos que aquela pessoa causou para seu senhor. Então não tem como dizermos que Paulo era a favor nem até do serviço, como nos tempos bíblicos, de serviço de escravo. Ele era a favor da liberdade e ele apregoava a liberdade em Cristo Jesus. E é interessante que os ladrões de homens, os escravagistas nas escrituras sagradas, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles são condenados. Isso mesmo. O Antigo Testamento diz que aquele que é roubador de homem, ele, se for encontrado, ele deve ser morto por isso, por ser traficante de homens. E o Novo Testamento equipara os traficantes de homens a assassinos, a homicidas, a pervertidos, a idólatras, aqueles que vivem uma prática de pecado e que são réus de inferno, de condenação eterna, como a palavra diz. Então, as Escrituras Sagradas, apesar de não apresentarem uma condenação de não escravizarás o teu irmão, ela é clara ao dizer que a vida da pessoa humana tem valor. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ela condena, sim, o tráfico de pessoas. O tráfico humano é condenado nas Escrituras Sagradas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E acusarmos, dizermos que o cristianismo era conivente, apoiava
nós estamos provavelmente a nos referir a um determinado grupo de pessoas ou grupo religioso que tinha as suas intenções duvidosas e não ao cristianismo das escrituras sagradas, não aqueles que estão comprometidos. Porque, olha, a abolição do escravo, por exemplo, foi fortemente influenciado pelo cristianismo na Inglaterra. Você sabia disso? Isso mesmo. A abolição dos escravos foi fortemente influenciada pela fé cristã. Então, pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo, obrigado por seguirem o canal. Se inscreva, deixa seu like, partilha com os amigos e é teologia ao alcance de todos.